Sani cari veneti, benesti al nostro canal Lengua Mare, canal de cultura e língua veneta. Vocês, no caso, são bem-vindos ao nosso canal de cultura e língua veneta. Eu sou Fernando Menegatti e você já conhece, muitas pessoas aqui já conhecem o Lengua Mare, já tem mais de 5 anos. E o vídeo ele retrata exatamente algo que nos é muito caro, né? A identidade tradicional dos imigrantes vênetos, porque o que é, né, a nossa vida, senão a busca pela verdade em todos os seus aspectos, e o canal realmente passa por essa trajetória pela busca daquilo que nos é de mais inerente. Enfim, é claro que eu coloquei aqui no título identidade tradicional do imigrante italiano entre, né, parênteses, vêneto, mas as pessoas que me acompanham o canal aqui, elas devem também entender que é um fato, a maior parte dos descendentes de vênetos no Brasil, eles muitas vezes não têm o pleno conhecimento e muitas vezes eles não vão buscar, por exemplo, imigração vêneta num Google da vida, né? Eles vão buscar o quê? Imigração italiana, e muitos desses aí, por conta dessa artimanha, dessa estratégia, eles acabam caindo aqui no canal e vão conhecendo a nossa história. Então não se preocupem, não me vendi ao reino da Itália, a República Italiana, né? Ou seja, é uma brincadeira, claro, né? Mas continua sendo, é claro, um canal voltado para a língua e a cultura vêneta. Antes da gente falar sobre esse aspecto aqui tradicional dos nossos imigrantes, daqueles que vieram para cá, os registros que a gente tem, eu peço para que você colabore aí com uma atitude muito singela, que é deixar o seu like, né, dar a sua curtida, se inscrever no canal e não esquece de ativar o sino das notificações, porque existem principalmente muitos assuntos que a gente decorre aqui no meio dos conteúdos que o YouTube não gosta, né? O YouTube está numa onda meio assim, meio estranha, não só o YouTube, muitas plataformas, e aí então eles não gostam às vezes quando a gente vem falar algumas coisas ali, algumas verdades, e aí o que acontece, tem umas camadas aí de sombras no YouTube e muitas vezes, dependendo do assunto, o YouTube não entrega o vídeo para vocês. Então curte aí e também não esquece de ativar o sino das notificações. Bem, vamos lá. Esse vídeo se propõe, claro, com base em literatura, e eu vou falar algumas referências aqui no vídeo, mas eu pretendo deixar todas elas aqui listadas. São referências de autores aqui da nossa imigração, e basicamente o vídeo inteiro, o que eu vou falar no vídeo inteiro, não são coisas que eu tirei da minha cabeça, mas sim coisas que eu já, né, por conta dos anos de estudo da imigração, não só estudo da língua vêneta e da cultura, mas também da nossa imigração aqui, eu meio que fui entendendo, né? Isso é importante, que a gente também entenda as coisas, porque às vezes a gente quer reverenciar algo e nós somos, na verdade, na prática, irreverentes, né? A gente está sendo controlado ali, talvez por uma cultura, por uma influência que não é aquela que os nossos imigrantes tinham. E aí, ao passar do tempo, eu fui entendendo essas coisas e eu vou trazendo também algumas conclusões para vocês, é claro, essa daqui, entre outras, com base em autores, para que vocês também não digam, ele está inventando coisa da cabeça, né? Olha só, facilmente é identificada a macrocultura tradicional vêneta nos nossos imigrantes, e aqui é muito difícil que alguém venha aqui e diga não é assim, porque, enfim, se alguém de vocês que é descendente teve contato com os avós, por exemplo, isso aqui fica muito claro, a maior parte, né? Então, facilmente é identificada a macrocultura tradicional vêneta nos nossos imigrantes em sua chegada e nos primeiros anos de sobrevivência em pátria estrangeira, principalmente aqui no Brasil. É claro que eu falo do Brasil, mas isso daqui é uma coisa que já existia lá no Vêneto, eu já falei aí nos últimos vídeos para vocês. Então, basicamente, aquele sistema que eles tinham lá, eles trouxeram para cá. Então, digamos assim que a cultura original dos nossos vênetos ali, ela é muito mapeada naquilo que a gente encontrava nos nossos imigrantes, aquela cultura tradicional que eles trouxeram para cá. Aqui disse macrocultura, pois, por óbvio, a macrocultura é aquela que provém da maioria da população que constitui o território de uma pátria. Ou seja, sempre quando se tem, né, a maior parte das pessoas pertencem àquela cultura, a gente vai falar sobre macrocultura, e sendo assim, querendo ou não, é muito fácil da gente dizer que essa, na verdade, é a cultura verdadeira daquela pátria, né? Não microculturas ali que aparecem e tal. Se é verdade que
havia uma certa singularidade na cultura veneziana da capital, principalmente após o mercantilismo dos séculos XVI, séculos XV e XVI, ainda assim tardio, né? Também é verdade que a cultura do restante da pátria vêneta estava mais em consonância, por exemplo, com o restante da Europa, que era feudal, né? Então, Veneza, a nossa capital, apesar de ser a maior cidade do Vêneto, por conta da sua extensão, é limitada pelas lagoas. Isso é óbvio, né? E, portanto, obrigou-se aí a evoluir para outras bases comerciais, né, tendo a ciência da falta da terra para lavrar. Então os venezianos eles foram obrigados aí para expandir, ir para fora, fazer comércio pelo mar e tal. Muitos doges diziam, não olhem para a terra, olhem para o mar. É claro que aí depois também teve uma política territorial onde eles começam a conquistar boa parte ali do norte da Itália. Tem momentos, né? Muitos momentos assim. Mas de fato, principalmente no século XV e XVI, por conta do mercantilismo, ficou muito marcado essa coisa do veneziano, aquele que, né, está no mar e tal. Bom, isso daqui, de fato, tirando algumas peculiaridades ali, não pertencia tanto à realidade dos nossos imigrantes, da maioria dos nossos imigrantes, né? Claro que se os imigrantes eram venezianos, que foi a minoria dos vênetos que veio para cá, eram venezianos. A grande maioria eram os colonos, por exemplo, os camponeses ali, os vicentinos, trevisanos, beloneses, o pessoal de Rovigo, também o pessoal de Verona, enfim, né? Esse pessoal que era mais ligado à terra, à colônia. Então, grande parte eram esses aqui. E eles tinham uma realidade um pouco mais parecida com o restante da Europa, essa realidade feudal. Então, na mesma realidade, não viviam ali, como eu falei para vocês, os demais vênetos dos protetorados. É importante que a gente reconheça essa palavra, esse simbolismo também, esse signo protetorados, porque era assim que eram chamadas as atuais províncias. Não eram províncias, eram protetorados, como eu falei em outros vídeos, protetorados da Sereníssima, os quais hoje, claro, a gente conhece por províncias, que na verdade é um termo colonial cunhado por Roma, né? E depois reanimado pelos franceses aí na Itália, depois das invasões francesas, na perspectiva que tudo é colônia de Roma. Então, é província de Roma, é uma colônia de Roma, e claro, aqui com os franceses eram províncias, porque era colônia de Roma, que o Napoleão aí ia ser o novo imperador e tal, né? Toda aquela imagem mais fantasiosa que existia naquele período ali, só para a gente ligar uma coisa com a outra, né? Sendo assim, o Vêneto, agora eu digo sobre a pessoa, né? A pessoa, o Vêneto em si, em sua grande maioria, aqueles espalhados pelas então províncias, ao emigrarem, depararam-se com outra realidade ali no século XIX, né? Deslocados espaço e temporalmente. Viram-se em meio a uma geografia fabulosa e hostil, sem vínculos históricos com a sociedade receptora. Socialmente segregados, expulsos da pátria-mãe, a gente já viu que sim, foram praticamente expulsos por diversos interesses, aí, não foram de imediato absorvidos pela população brasileira e não tinham direitos políticos, né? Não sei se vocês sabiam disso. Então, assim, tornaram-se cidadãos, querendo ou não, de segunda classe. Cidadãos que não tinham ali direito praticamente algum. O único direito era ficar aí quieto, trabalhar e calar a boca, né? Então, Giralda Seifert observa, autora, né, observa que os imigrantes entravam no Brasil primeiro como colonos estrangeiros, isto é, como indivíduos subordinados às autoridades governamentais brasileiras, que no nível mais imediato eram os administradores das colônias sem direito à cidadania. Então eles continuavam aqui com a sua, enfim, né, sendo estrangeiros. Então, basicamente ali nos primeiros tempos, e de forma muito clara, a grande parte desses nossos imigrantes morreram assim, sendo estrangeiros dentro do Brasil, não foram reconhecidos como brasileiros. Depois, claro, seus filhos já nasceram aqui, tudo bem. Então, sua condição peculiar, como observa Diron, que é um outro autor, tornou o espaço da colônia e a única pátria possível, e seus compatriotas os demais colonos. Percebam como a história é uma coisa assim, é fascinante, porque ela se repete, né? A gente acabou de ver nos outros vídeos, os últimos vídeos,
que quando os invasores, né, os revolucionários ali, chegam na Itália, eles fazem justamente isso. Eles distorcem toda a realidade da Serenissima, eles destroem toda a Serenissima, começando por conceitos, né, até tirando, por exemplo, o nome de protetorados da Serenissima e virando em províncias, como se fossem ainda colônias de Roma, uma Roma coordenada agora, comandada por Napoleão. E eles vão colocando tudo de cabeça para baixo, atacando religião, atacando isso, atacando a cultura, atacando língua, né? Atacando tudo. E sobra para aquela pobre criatura, sobra o quê? Sobra o seu paese, né? Seu paesetto, que eles costumam chamar. Aquele vídeo último que eu lancei sobre por que os vênetos chamam a sua cidade pequenininha de 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, o que eles chamam essas cidades pequenininhas aqui de pátria, de país? O vídeo lá, assista, ele fala bem isso, foi tudo destruído, né? Foram todos pressionados ali, eles não tinham direito a nada praticamente, então o seu país era aquilo ali, a família, os vizinhos, todo mundo que estava ali ao redor, então começou a ser o seu país, porque era aquilo que tinha sobrado da memória da Sereníssima, e aí acontece a mesma coisa aqui. Sua condição peculiar, como observa Diron, o autor tornou o espaço da colônia e a única pátria possível, e os seus compatriotas os demais colonos. Então, assim, praticamente uma maldição, né? Uma maldição duplicada. Eles sofreram isso lá e aí eles sofrem isso aqui também. Depois eu deixo a referência certinha aí para vocês do autor e o livro, tá? Então, aqui o fato de entrarem e permanecerem por um determinado tempo nestas condições estimulou, né, entre os grupos um sentimento de necessidade de manter e reforçar a cultura da pátria. A cultura a qual foi atacada anteriormente, a gente já estava falando isso aqui, na unificação da Itália, e cultura também ameaçada por todos os lados pelos revolucionários franceses, principalmente. Quem não sabe disso, assiste os últimos vídeos do canal, aí, os últimos 3 vídeos, vai dar uma base muito boa a respeito disso. Dessa forma, a tal incumbência de se preservar a cultura original da pátria vêneta foi destinada a instituições, como a igreja, a escola e a família, instituições que, por exigência dos próprios colonos vênetos, tinham a função de manter vivos os laços de origem, principalmente através, claro, da religião, da língua e da ancestralidade comum. Então, é importante que a gente reconheça isso. Eram 3 instituições, porém, é claro, igreja, escola e família. A família já era do próprio colono. A escola geralmente era sustentada nos primeiros momentos pela própria igreja, até que o Estado proíbe isso, né? O Estado, principalmente republicano, proíbe que a igreja tenha influência sobre as escolas e vai fundamentar ali as suas escolas positivistas. Porém, antes disso, não. Antes disso, a gente pode resumir tudo em igreja e família, porque a escola era, querendo ou não, a docência pastoral. Então, igreja e família acabava refletindo também na escola, e era isso que os colonos queriam. Era uma pressão dos próprios colonos que tanto, claro, óbvio, eles dentro da família, mas a própria igreja também mantivesse isso. Então, os valores vênetos, portanto, eram realçados em termos de agrupamento étnico, definidos no espaço geográfico da colônia. A gente pode ler também a comunidade em si, tá? Colônia e comunidade ali é a mesma coisa, se confundiam. O que implicava uma visão de hereditariedade, de pertencimento cultural, que fazia perpetuar o sentimento em relação à velha pátria sereníssima, a República de Veneza, claro, com o seu modelo, com a sua peculiaridade que existia na maior parte do território vêneto, que era aquele território camponês. Vamos pensar que aquilo que existia em Veneza era o que existia em todos os outros lugares. Claro que não, assim como funciona hoje em todo o país. Veneza é a capital, os outros lugares eram distintamente diferentes, mas mais ou menos iguais, na verdade. O interior era aquela coisa, uma realidade um pouco mais feudal, né? Então as colônias eram desta forma espaços estrangeiros dentro do próprio território brasileiro. E assim, a ligação com as origens vênetas, nesse sentido, era alimentada e sustentada principalmente pela igreja, como eu falei. A coesão do grupo em torno da religião foi, sem dúvida, um dos elementos mais importantes na conservação da identidade vêneta.
E, segundo Manfroy, um outro autor, a religiosidade permitiu ao colono vêneto fugir de uma desintegração social e cair em uma, são palavras dele, e cair em uma cabloquização, oferecendo-lhe um quadro sociocultural no qual ele se reconhecia e se expandia. A presença regular do clero, principalmente por volta do final da década de 1880, reforçará esta tendência. Temos dados aqui também. Os religiosos, por exemplo, palotinos alemães, chegam em 1888, principalmente na Quarta Colônia, que fica perto de Santa Maria, região central do estado, localizada no Vale Vêneto. E aí também tivemos uma forte presença dos capuchinhos franceses, primeiro ali com uma certa rejeição, né? Os revolucionários franceses e tudo mais, depois eles foram vendo que esses aqui não tinham nada a ver com aqueles, né? Então, os capuchinhos franceses localizados se instalaram principalmente em Garibaldi, é uma cidade que tem aqui bem perto de mim, em 1896. E também tinha um outro grupo de religiosos que eram os carlistas, e eles se instalam também aí no mesmo ano aqui nessa nossa região aqui, Garibaldi, Bento Gonçalves. Então, seguindo-se outras congregações, é óbvio que vieram outras também, o atendimento às colônias se tornou sistemático, com uma grande organização pastoral sempre mais sólida. Então, tal característica fez um outro autor aí, nosso, né, estudioso da imigração, o Luiz Alberto de Boni, afirmar que a região colonial, e olha só que interessante, o Luiz Alberto de Boni afirma que a região colonial de imigração transformou-se em um estado quase papal. Era praticamente um estado papal, tá bom? Então, portanto, a base cultural tradicional trazida pelos nossos imigrantes está calcada, é óbvio, né, na religião, na língua, e aqui quando a gente fala língua, a gente não está falando sobre italiano, ó. Alô, você que está assistindo o canal aqui pela primeira vez, a gente está falando de italiano. Não tem nada a ver com aquilo que o seu ancestral falava. A gente está falando sobre língua vêneta, é outra língua, não é dialeto. É outra língua que foi feita antes do italiano, tá bom? Então o italiano é uma língua artificial do Estado italiano que começa ali a sua peregrinação na unificação da Itália e toda aquela historiada. Tá? Língua vêneta é a língua original dos vênetos. Então, a cultura, né, tradicional trazida pelos nossos imigrantes está calcada na religião, na língua vêneta e na ancestralidade comum. Ou seja, eu sou vêneto, você é vêneto, basicamente assim é que a gente se reúne e vai também, né, se acertando. Como nos aponta toda a literatura que gira a órbita dos registros e estudos sobre imigração. Então, por óbvio, o que está fora disso trata-se certamente de digressão, isto é, o ato de se afastar das raízes dos imigrantes. Tudo que está fora disso, querendo ou não, quando a gente fala sobre imigração, está totalmente fora e não tem nada a ver, portanto não está recuperando nada. Muitas pessoas dizem, nós temos que recuperar, não sei o que, isso, aquilo, e aí elas vêm ensinar língua italiana, vêm ensinar isso, aquilo, vêm ensinar a história da Itália, a bandeirinha da Itália, é tudo digressão, está tudo fora, está tudo errado, tá bom? Isso aqui não é. Não é, acabou. Decadência da cultura vêneta em solo brasileiro. Quando tudo isso começou a decair? Porque era tão forte. As pessoas dizem, não, aí no sul ficou mais forte. Sim, mas é por conta de tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês. Agora eu preciso saber por que isso decaiu. Olha só, as décadas de 1930 a 1940 configuraram-se em momentos críticos de crise política, social e econômica mundial, cuja influência determinou a reivindicação da etnicidade de todos os imigrantes, inclusive os vênetos, né? Dentro desse contexto histórico determinado, os atritos e contrastes implicaram uma reatualização, reconfiguração e desconstrução dos símbolos constitutivos da identidade do imigrante vêneto, principalmente porque era a grande maioria que veio para o Brasil, né? Então, elementos como o fascismo agregaram-se na composição identitária. E aí nós temos também uma autora aqui, que é a Rosemary Fritz Brum, observa que fascismo, italianidade e farroupilha são elementos da composição narrativa que quer conduzir os anos 30. Ou seja, conferir uma identidade amalgamando símbolos tão caros ao rio-grandense, a ascensão do fascismo, que seria, entre aspas, lido italianismo, né?
Então, depois eu deixo as fontes aqui também. As mudanças políticas aí do período marcaram profundamente a construção identitária dos vênetos, principalmente no Rio Grande do Sul. No que corresponde à região colonial, a repressão ao fascismo, ela começa a ocorrer em 1942 e deu-se por meio da nacionalização forçada, ou seja, começaram a forçar as pessoas a serem brasileiras. Então elas passaram desse processo aqui de origem que tinha aí instituições que mantiveram essa origem vêneta do início, e elas vão ali para uma forte influência fascista, né? E, enfim, outras identidades do gaúcho, isso, aquilo, que já vai distorcendo também a nossa identidade verdadeira. E aí, por fim, vem mais uma pá de terra aqui com a nacionalização forçada do Getúlio Vargas, o que provoca certamente mais mudanças e deturpações na cultura original do imigrante, né? Isso significa que hoje em dia, o descendente de vênetos, e aí, claro, eu falo dos vênetos, mas talvez os outros também tenham o mesmo problema. O descendente de vênetos, ele sofre hoje o que eu chamo de suplício de Tântalo. Tântalo foi um mitológico rei da Frígia ou da Lídia. E aí eu vou resumir um pouco a história dele para vocês verem como isso tem alguma coisa a ver também. Em sua história aqui do nosso Tântalo, conta-se que, ousando testar a onisciência dos deuses, ele roubou os manjares divinos e serviu-lhes carne do próprio filho Pélope em um festim. Como castigo, foi lançado ao Tártaro, onde, num vale abundante em vegetação e água, foi sentenciado a não poder saciar sua fome e sede, visto que, ao aproximar-se da água, esta escoava, e ao erguer-se para colher os frutos das árvores, os ramos moviam-se para longe de seu alcance sob a força do vento. Portanto, a expressão suplício de Tântalo refere-se ao sofrimento daquele que deseja algo aparentemente próximo, porém inalcançável, a exemplo do ditado popular: tão perto e ainda assim tão longe. Traduzindo para o nosso caso, na ânsia de uma aproximação com as raízes, frequentemente os descendentes, na verdade, afastam-se cada vez mais dela, porque eles não sabem justamente como buscá-la e buscam sempre da fonte errada, bebem sempre da fonte do veneno que vai cada vez mais soterrá-la. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que o vídeo tenha lhe servido para alguma coisa, que você tenha entendido de fato alguma coisa desse vídeo. Qualquer coisa, deixa aqui também nos comentários e a gente volta no próximo. Tchau, tchau, Strucon.